Oi gente, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Algo Além. Meu nome é Andréia, prazer. Hoje a gente vai falar sobre um assuntinho um pouquinho mais delicado, mas que precisa ser falado. Vamos lá? Gente, a gente tá em setembro e tá rolando assim um movimento, né, um ativismo na internet, tá? Eu não vi propagandas assim em locais públicos de saúde, tá? Mas eu vejo mais na internet, que é o Setembro Amarelo. E eu gostaria de esclarecer algumas falácias por trás do tal do suicídio, né? Eu pretendo falar de uma forma assim mais leiga mesmo, que porque gira tanto controvérsia em torno desse assunto que às vezes eu fico... Mas enfim, vamos lá. Eu tenho casos de pessoas com distúrbio na família e por conta disso, desde a infância eu tive que passar em vários programas de reabilitação, tanto para eu saber lidar com esses casos, como também para tratar dessas pessoas, tá? Então eu acabei recebendo algumas informações que os médicos me passaram justamente para que eu tivesse entendimento. Então eu não vou usar linguagens técnicas, eu vou passar para vocês o que eu aprendi. Existe ainda muito preconceito para com pessoas com problemas mentais, distúrbios da mente. Suicídio. O suicídio, na verdade, ele é um ato de uma pessoa que está passando por algum tipo de distúrbio. Não precisa ser necessariamente a depressão. Pode ser outras doenças também. Mas como a depressão aí caiu até em uso popular, às vezes as pessoas estão com outras doenças, mas acaba se voltando para a depressão de alguma forma. E aí quando a pessoa tem um outro tipo de distúrbio, ou eles chamam de depressivo, ou eles chamam de louco, de retardado, de frescurento, sabe? Umas coisas assim que eu não consigo entender. Vocês conseguem... Sério, vocês conseguem entender como uma pessoa consegue ofender uma pessoa que tá com uma doença? Tem demência? Mas vamos falar da depressão então, porque ela caiu, acho que tendo gosto popular aí. Depressão nada mais é do que uma disfunção hormonal, tá? Nós temos alguns hormônios aí que cuidam do nosso sistema de bem-estar. Ou seja, cuida tanto pra gente ter gosto pela vida, como também proporciona a manutenção de vários componentes, não só do nosso corpo, mas principalmente do nosso cérebro, da nossa cabecinha. E aí o que acontece? Quando esses hormônios abaixam, obrigatoriamente, neurotransmissores, ou seja, aqueles que transmitem as informações nas diversas partes do cérebro, né, elas acabam não se comunicando de forma correta. E isso gera o quê? Um transtorno de realidade. A pessoa não vê mais a realidade de uma forma correta. Ela começa a ver a realidade de uma forma particular. No caso da depressão, a realidade da pessoa portadora desta doença, ela começa a enxergar real, ela só começa a viver e sobreviver em cima do passado dela. Então ela cria uma linha temporal dentro do cérebro dela, que foi geralmente uma época de muita nostalgia, de muita felicidade, e ela só revive aquilo. Ela só vive naquele período. O que tem no presente e no futuro, para ela não interessa mais. Esses lapsos temporais que vêm depois dessa linha temporal que ela traçou na mente dela, são só uma realidade paralela, sabe? Uma coisa de desimportância. Então, normalmente, uma pessoa com depressão, ela começa a oferecer esses quadros logo no início. Um excesso de nostalgia pelo passado. O caso da ansiedade, que é uma outra doença, tá? A depressão é uma doença, a ansiedade é outra, e pode acontecer da pessoa ter até mesmo duas ou mais junto com ela. A ansiedade, ela funciona de forma diferente. A pessoa recalca o passado dela, ou seja, ignora totalmente o passado dela. Ela pode tanto ter esquecimento, como quando se lembra, só se lembra das coisas ruins. Então ela fica correndo atrás do futuro, ela fica buscando o tempo todo o que está à frente. E ela então é uma pessoa muito acelerada, ela quer tudo para ontem, né? É uma pessoa com distúrbio de ansiedade. Mas nós temos uma gama de doenças que podem proporcionar diversos tipos destes distúrbios e outros, né? Nós temos o TDAH,
nós temos as esquizofrenias, que são vários tipos, nós temos, né, a bipolaridade, temos o borderline, tem vários tipos de doenças e todas elas podem levar uma pessoa a cometer atentados, seja contra a própria vida ou colocar pessoas que estão em volta em risco. Então vamos esclarecer algumas falácias que giram em torno do suicídio, né, e sobre os distúrbios mentais. Distúrbio mental, então, é uma doença, né, uma doença que está no cérebro, então, portanto, ela é invisível, tá? Você não é diferente de uma pessoa que está gripada, que você vê a reação, a pessoa está refungando e tal. Ela não é tão invisível, é que as pessoas têm costume de usar as facetas de personalidade da pessoa com a justificativa de, ela é assim. Mas não, às vezes ela não é assim, ela está com um incômodo na mente, e aí ela está agindo de uma forma irritada, de uma forma reclusiva, né? Não está conseguindo se comunicar direito, enfim. Todos esses são traços da doença, é que por ela ser mental, normalmente ela mais se gesticula do que é uma coisa realmente tomada como real, como verdadeira, né? Que seriam as doenças mais convencionais que a gente tem acesso, como a gripe, a pneumonia, o câncer e etc. A pessoa tem que estar no estágio último da doença para cometer suicídio? Não. Não. Na verdade, o que acontece? As pessoas tendem a cometer suicídio ainda nos primeiros sintomas, porque ela sente que ela não vai ser recolhida pela sociedade, por ela ter esse diferencial de percepção da realidade, então ela pode cometer suicídio ainda nos primeiros sintomas. Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, o estágio avançado da depressão, a pessoa não cuida mais da higiene pessoal, não cuida mais da saúde dela, não se importa em entrar em locais pútridos, não tem noção do que está acontecendo ao redor dela, atravessa a rua às vezes sem olhar para os dois lados. Então assim, ela está o tempo todo fazendo o quê? Colocando a sua vida em risco, porque é o que ela sente que tem que fazer, porque é uma disfunção, porque é uma doença. As pessoas que têm distúrbios mentais, elas tendem a gastar muito tempo com diversos tipos de vícios, diversos, mas todos eles com uma finalidade, atentado à própria vida. Então, nós temos casos de pessoas que vão atrás de religiões que favorecem esse tipo de comportamento. Nós temos, por exemplo, aí os radicais islâmicos, né, que são pessoas que têm a prática do tal do homem-bomba. Tem pessoas que vão, por exemplo, para diretrizes políticas que favorecem esse tipo de comportamento. Então nós temos, por exemplo, no Japão, tivemos os ataques Pearl Harbor, né, e outros, utilizando kamikazes. São todas pessoas que já tinham traços, já tinham propensão a cometer suicídio. Mas os suicídios não é só um tiro na cabeça ou uma corda no pescoço. Às vezes a pessoa pode entrar num vício de uma bebida e colocar-se em diversos tipos de locais de risco. Pode ser uma pessoa que entra num relacionamento abusivo e ela começa a incitar às vezes o companheiro, né, ou a companheira a ocorrerem atentados internos dentro de casa, para ela tanto se automutilar como também vir o ato final. Começam a andar no meio da rua em locais, né, que tem um alto índice de assalto, de estupro, etc. Qualquer tipo de local que uma pessoa se coloca numa zona de risco é porque essa pessoa está com o quê? Com uma disfunção na natureza de sobrevivência dela. E se ela está com uma disfunção nisso, já significa que ela tem uma propensão a ter uma doença, um distúrbio dentro dela, de preferência na mente. Então assim, gente, o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo ele é o quê? Uma conscientização. Perceba que essas pessoas que estão em depressão, elas precisam de ajuda médica, porque não é só a depressão que mata. São várias doenças que matam e matam aos poucos, ou então a pessoa se mata com medo de passar por esses poucos. Porque assim como qualquer outra doença, essa também evolui, é muito grave. Então a gente percebe que precisa evoluir sim os nossos pensamentos com relação a essas pessoas e entender que a conscientização no fator científico quanto a essa condição
só vai melhorar para nós. Porque imagina que legal, tipo, você viver numa sociedade onde as pessoas estão com uma estabilidade emocional, com uma estabilidade de saúde, né? Você não vai ver assim com tanta frequência vizinhos brigando, tantas pessoas morreram em tal lugar devido a um atentado, sabe? Tudo isso pode acontecer e tudo isso gira realmente a disfunções mentais. Então vamos usar esse Setembro Amarelo aí para melhorar essa corrente e trazer saúde para todo mundo, porque saúde é tudo de bom, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não é? Eu espero que não tenha ficado muito longo, tá? Mas eu achei muito legal assim, o tema. É uma coisa assim que precisa ser enraizada. Temos diversos tipos de campanha o ano todo, né? Então por que não fazer um mês de campanha à saúde mental? Que eu acho que seria assim mais englobado mesmo com o Setembro Amarelo. Vamos todo mundo viver, né, numa paz plena, numa paz, né, maravilhosa, que é a paz mental. É muito bom a pessoa estar bem com ela mesma, com os sentimentos. Essas levadas e descidas de sentimento, gente, pra quem já passou pela adolescência sabe que as crises hormonais são horríveis. Gente, a nossa saúde começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. E eu vejo muitas pessoas tendo atitudes e elas vão deixando assim, escondendo pra debaixo do tapete. E às vezes ela pode estar com algum tipo, né, de distúrbio, pode estar com algum déficit hormonal, pode estar com várias coisas ali acontecendo dentro da mente dela, mas por causa desse preconceito elas ignoram, elas vão jogando pra lá, elas vão se enterrando em vícios, vão se enterrando em relacionamentos abusivos, vão se enterrando em diretrizes religiosas ou políticas que podem ser nocivas, sim. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado para a nossa sociedade evoluir, deslanchar e a gente ter aí metas realmente palpáveis e reais para a gente viver em paz, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se puderem passar para frente esse vídeo, eu acho que ele é muito legal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a sinetinha, deixar o seu like e vem com a gente, que é sucesso!